da disciplina Profissão de Formação Docente. Vou mostrar a plataforma que eu vou customizar para vocês. Vocês receberam o material aí com o resumo, a resenha, né, do curso, daí, do nosso curso que está aí. Acharam? Aí a previsão para encerrar, porque quando que a gente está marcado para isso? Isso, é o seguinte, eu não vou falar o horário, porque a Inês vai começar 1h30 mais ou menos, mas ela fala bem. Então a gente está dando aí um tempo até 16 horas. Então a gente pensar assim, vamos lá, vamos pensar que a gente vai ficar aqui até 16h30, mas pode ser que seja antes. Tá? Pode ser assim? A gente vai acabar 18. Então a gente dá isso, tá? Então a primeira coisa, os certificados já estão disponíveis, vocês vão poder levar, tá? Então não esqueçam de pegar com as meninas ali. Quem? Tá ali na entrada ali. Com a Emanuele, eu acho que é o nome dela, né? Emanuela, não sei. Esqueça, hoje o meu nome, não sei porque eu estou esquecendo os nomes, não. Pode ser isso mesmo. Cada um pega com seus tutores, que eu acho que fica melhor. Cadê? Tá todo mundo aí? Porque eu acho que está faltando alguém. A Vivian não está aí, então a Vivian, né? A Vivian não está aí. Aí tem que ver mesmo. Você podia ver com a Cláudia, se ela pode ficar com os da Vivian. Aqui então, ó. Na hora de terminar aqui, nós vamos em mutirão lá pro restaurante Pimenta de Cheiro, tá? Então nós vamos junto para lá, nós vamos a pé, acho que é pertinho aqui, como vocês vão conhecendo um pedaço aqui. Se alguém tiver problema de locomoção, eu posso levar no meu fusquinha, tá? E tem alguém que está com problema de locomoção, tá? A pessoa está aí? Alguém que está com problema para caminhar, que precisa, a gente vê quem está de carro, pode ajudar, tá? Aí nos procura. E aí a gente faz no finalzinho, antes da gente almoçar, a eleição para o representante da turma, tá? Ok? Então vamos lá. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui são as plataformas dos professores. Na verdade é a minha plataforma. Mas veja bem, quando eu falei para vocês que a gente ia ter... Deixa eu ver se eu chego lá. Só um minutinho, gente. Tá vendo? Muita plataforma. Muita emoção. Aqui, ó. Essas plataformas, está escrito aqui, ó. Especialização em práticas pedagógicas. Elaboração de monografia. Nós vamos, tá vendo? Professor Jacques. Esse era um orientador. Professor Inajara, outro orientador. Então a gente teria... Vou pegar uma linha aqui, fica mais tranquilo para abrir, né? Ver se eu acho aqui. A gente vai ter uma plataforma específica para a orientação de vocês, onde vocês vão... não vai ficar só você, vai ficar você e os outros orientadores do professor, tá? Aí lá dentro da plataforma a gente cria fóruns específicos para conversar com cada um. Então imaginemos essa minha aqui, tá? Então lá, ó, tá cortando, não tá? Um pedaço? Não tá aparecendo. Mas é porque mexe embaixo na barra lá, ó. Massa. Aperta Ctrl menos. Aqui pode ser também, não pode? Pode ser também. Tá bom. Ctrl menos também tá bom. Então, ó, aqui, por exemplo, a gente essa vai ser uma plataforma parecida que a gente vai fazer, ó. Aquele cronograma que eu mostrei para vocês, de entregas, e as salas de orientações. Vou ver se eu acho aqui um fórum onde a gente conversa. Ó, esse é o fórum geral. Então, geralmente o aluno, aqui, onde eu converso com o aluno e vou falando de forma geral o que ele vai entregar, tá? E aqui, ó, as plataformas específicas, olha. A gente cria, essa aqui eu tinha 10 orientandos, ó. Essa aqui é a Antonieta, essa estudante era lá de São Paulo. Então aqui, ó, eu vou conversando especificamente com ela, onde a gente vai falando das versões de monografia, tá certo? Aqui, ó. Uma por uma. Então, com cada orientando. Então, para vocês entenderem aqui o esquema de entrega das versões. Então, essa vai ser a plataforma individual.
Alguma dúvida? Não, graças a Deus, que maravilha. Adoro. Então, eu vou falar agora da disciplina Profissão e Formação Docente. Eu vou tentar mudar essa foto aqui, que ela já está batida, né? É o seguinte, então ela é rápida, mas assim, a disciplina nós vamos discutir, né? Na primeira, receber o resumo que está na pasta aí, tá? Da disciplina tem o resumo disso aqui. Nós vamos discutir na primeira sala os professores e a profissão docente. Então, vamos discutir um texto do Luciano Faria, que até a Janete colocou aqui ontem, que fala da profissão docente, a docência como profissão, e eu vou passar rapidamente aqui esse conteúdo com vocês, porque tem umas coisas no Antônio Novo que eu gostaria de falar para vocês aqui. E as ações sociais e políticas dos professores, da feminização e a ação social. Essa foto também vai sair, né? Porque essa aí é uma personagem que eu faço de vez em quando, chama Rosicléia. Ela tem múltiplas funções, né, professora? Então, a gente vai ter os envios das atividades, a gente vai ter uma sala que a gente vai discutir a prática pedagógica e a construção dos saberes. Então, nós vamos discutir o processo de discussão dos saberes e o desafio de ressignificar a sala, tá? Nós vamos ter duas autoras interessantes aí. Na terceira sala, nós vamos discutir o professor e o desenvolvimento profissional, que é isso que eu vou dar destaque na minha fala para vocês hoje. Qual que é o problema? Nós vamos discutir essa questão de o professor se inserir na profissão como um profissional, mas para ele se inserir nessa profissão como um profissional, ele tem que ocupar os espaços públicos para que ele se compreenda como profissional. Então, vamos discutir um pouquinho isso, porque o segundo Antônio Nogues, quando a gente não faz isso, a gente fica no patamar da teoria e não consegue concretizar a mudança na prática, porque nós estamos apenas no plano da teoria. Então, vamos discutir um pouco o que se representa isso, tá? E a gente vai discutir, então, essa coisa do profissional para superar essa concepção do algoz incompetente. Foi um artigo muito interessante que eu separei para a gente discutir essa questão do professor como bode expiatório, como um professor que vai mudar a sociedade e também toda a incompetência jogada na função do professor. Mas qual seria o nosso papel diante disso? Então, nós vamos discutir isso, tá? O trabalho final, e aí eu gostaria de dizer para vocês, quem recebeu o livro de ontem, que eu sou autora, esta plataforma foi objeto de pesquisa. Então, como ela saiu do plano de ensino da professora que ensina para uma professora que pesquisa a própria prática. Como eu disse para vocês, eu tenho feito muito isso. Os cadernos que foram publicados, todos estão analisados no plano da pesquisa. Então, eles viram um objeto de análise. Então, esse artigo, ele já foi publicado neste livro, mas tem um outro livro que a Suzana organizou, da UFMG, que tem um outro recorte desse, da mesma disciplina, eu analisando os fóruns de debate, e em outro eu analiso os memoriais. Vocês vão ser convidados nessa disciplina a fazer trabalhos por escolha. Então, vocês vão escolher que tipo... Então, com isso, vocês já vão estar preparando também a sua escrita. Vocês vão poder escolher, falar um relato da sua experiência. As formas aqui vai convergir. Vocês vão escolher poder relatar uma experiência que vocês estão fazendo significativas. Vocês vão poder fazer uma entrevista com um professor diferente e vão poder fazer um memorial. A gente pode até lá, eu posso até dar uma mudada, mas vai ser uma escolha. Isso é muito importante quando a gente falou da questão dos instrumentos. Com isso, o que acontece? Na primeira atuação minha como professor nessa disciplina, nós tivemos trabalhos belíssimos. E esses trabalhos, eles foram citados nesses artigos. Então, eu já falei desse desenvolvimento dessa disciplina nesses 2 artigos em livros e também apresentei ela em 2 congressos na Argentina. Então, quer dizer, a gente vai produzir conhecimento a partir da experiência. Nós vamos dizer um pouco disso aqui, tá? Então, a nossa disciplina vai ser isso aí. É uma disciplina
curtinha, mas bem bacana, tá? Alguns fóruns interessantes, a gente vai discutir a escola ideal, né, e o papel dos professores. Aqui tem 2 vídeos interessantes que a gente vai analisar a partir da experiência do que seria a escola ideal. Alguma questão? Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui, um retorno para vocês da seleção de vocês. Ah, você está filmando. Tá trás. Senão vou filmar só, Tá bom, não dá. só as costas. A seleção de vocês, nós pedimos para vocês. Lembram o que foi pedido? Para vocês falarem da formação continuada, já pensando na perspectiva da educação tecnológica. Lembra disso? Eu quero dar um retorno, nós vamos dar um feedback, né? Eu quero dar um retorno para vocês, porque eu queria muito que vocês lessem muito sobre profissão, formação docente, formação inicial e formação continuada. O que eu analisei, não vou dizer qual polo, mas eu especificamente nós dividimos, cada professor leu as redações, as produções de texto de cada polo. Eu fiquei com o polo e digo para vocês, nós fizemos sentar uma análise. O que nós tivemos uma conclusão comum? Foram poucos as produções da seleção que conseguiam refletir, vocês, a importância da formação continuada. Em poucas produções, nós vimos que vocês tinham um arcabouço teórico que sustentasse a importância da formação continuada. Em poucos textos de vocês, nós percebemos que alguém dissesse assim, não, a formação continuada está legalmente prevista, aí você podia dizer, não acontece, é legalmente prevista, deve acontecer no correr da profissão, por isso. Não. Tinha uma grande maioria, dizia o argumento, mas do senso comum. Ah, sim, o professor precisa formar. Porque se ele não formar, como é que ele vai dar aula? Percebe que isso é senso comum? Qualquer professor, qualquer profissional precisa se formar, porque senão ele não pode ser profissional. Então, esse era um senso comum que estava lá. Ah, sim, como é que o professor forma? Ah, vendo vídeo, entrando no Google, fazendo pesquisa. Percebe que assim, tinha essas informações nos textos de vocês. Tá? Então, eu vou revelar uma coisa aqui muito importante, porque a campo da formação de professor é um campo de linha de pesquisa, é um campo teórico que sustenta a prática. E se nós não nos apropriamos disso, nós nos fragilizamos diante da nossa profissão. Precisa ter apropriação disso. Porque é por isso que nós começamos o curso fazendo saber, conhecer, avaliar por quê. Onde está o ponto cego e que eu não consigo enxergar e como é que eu revelo coisas que esse ponto cego não revela. Né? Onde está a importância do conhecimento e de um conhecimento que sustenta o estatuto da profissão no seu desenvolvimento profissional. Eu tenho um estatuto profissional? Tenho, mas eu sei dele. Como eu faço o desenvolvimento desse estatuto profissional dentro da minha escola? Como é que eu sustento a minha profissão diante do meu município, diante do Estado? O que nós estamos vendo no Estado, nos municípios e no governo em si é um atropelamento profissional, as nossas imagens sendo quebradas, destroçadas, sem que nós nos apropriemos desse destroçamento e nos vitimamos diante dessas imagens que estão sendo quebradas. Isso nos culpabilizam de tudo e nós não temos a culpa, porém nós não reagimos para dizer que a culpa não é nossa. Nós só reagimos. Então eu digo para vocês, eu vou dizer, eu perdi um tempo, tá vendo? Eu vou deixar até os slides para lá, que eu acho que isso aqui é importante, porque faz parte do conteúdo. Isso faz parte do conteúdo. Eu parabenizo o pessoal de Passos que está aqui, porque vocês todos que fizeram esforço para vir aqui, porque ninguém tem que obrigar você a vir aqui. Mas se você entra num curso, e esse curso tem um estatuto, tem um PPP, que diz que você tem que ir, por que você tem que ligar, perguntar 500 milhões de vezes para a coordenação se você tem que ver no curso? Percebe o que eu estou falando?
E eu faço a pergunta, se alguém me liga e pergunta, eu digo. Você perguntaria para o seu aluno se ele tem que ir à aula? Perguntaria? Se você perguntasse para ele que ele tem que ir à aula, você estaria dizendo, não, você vir na aula, na escola é uma bobagem. Ninguém faz isso. Eu até gostaria, mas fica em casa estudando, que é muito melhor que vir na minha aula. Minha aula é uma enxatura, né? Mas percebe? Não foi o contraponto. Eu vou à prefeitura pedir um carro. Eu vou à prefeitura, porque a prefeitura é parceira com a gente. Ela está cedendo espaço profissional, ela tem que ser parceira. Eu vou à prefeitura requerer meu direito. Ah, não está me liberando, está ganhando falta. Olha, se você ganhar falta, mas não deixe de escrever uma carta fazendo sua moção de repúdio. Eu assino embaixo. Eu tenho direito a me ausentar para formar, sem que meu ponto seja cortado. É sério? Agora, se você continuar deixando que ele seja cortado, mesmo que ele corte, mas não se manifesta, você não muda. Vou dar um exemplo. No Brasil, nós passamos por um momento de renovação democrática. Eu, pessoalmente, professora Márcia, tenho o maior orgulho de dizer, e me sinto extremamente confortável para dizer isso aqui. Eu participei, eu era muito novinha, em 1968 eu estava PP, eu estava nascendo. Então, da ditadura militar, eu vi os problemas que ela criou. Mas eu fui para a rua pedir democracia. E tive a felicidade de me incorporar numa prefeitura de Belo Horizonte, quando essa prefeitura já fazia um movimento de renovação pedagógica e não fazia pelo governo, fazia pelos profissionais. Então, em 1980, na rede municipal, tinha 80 escolas municipais. Hoje, a escola em Belo Horizonte, nós deve ter mais de 300 escolas municipais. Olha o boom. Conquista, mas foi conquista de chão. Antes que falasse que diretor de escola tem que ser eleito entre os pares, levanta para mim aí, onde é que vocês elegem o diretor entre os pares? Levanta a mão. Tá vendo? Olha aqui, a quantidade de gente que não é muito pouco. Nós, em 1980, sem ter legislação que nos amparasse, a rede não aceitava indicação de diretor pelo prefeito. Não aceitava a secretária municipal sendo indicada para prefeito, por prefeito. Isso é uma aberração intelectual, política, social. Como que alguém que não tem competência técnica, competência afetiva, competência, intelectual, formação específica, vai assumir uma direção de escola? Na ditadura militar, a gente poderia aceitar isso, porque a gente tinha que aceitar isso. Agora, num sistema em que se supõe democrático, nós temos que dizer, aí que vai me olha, fala sério, vocês não são uma rede. Márcia, no nosso plano de carreira prevê que o diretor ele seja da rede. Sim. O municipal, que ele seja da rede, porque senão ele não tem nada a ver. Vou dizer para vocês, nós prevemos isso e isso acontece. Desde a década de 80, antes a LDB prevê as mudanças. Nós prevemos a entrada de criança de 7, 6 anos na escola fundamental, antes que em qualquer lugar desse país aqui fizesse. Fizemos uma transgressão legal e a LDB aprovou um ano depois. Nós prevemos e fizemos equalização de grade. Quando as escolas ainda, o estatuto, nós falamos, está na lâmina, eu vou nem pegar, não, acho que melhor assim, né? Olha só, vocês estão melhor, mas eu acho que é importante. O que é o que o Nova diz? Nós somos os aguerridos em dizer que queremos a mudança, só batemos assim. Não, a escola tem que ser inovadora. A escola tem que trazer mudança. Mas na hora que chega lá uma figura, vai lá, Márcia Ambrósio, chega lá. Márcia Ambrósio vai falar de portfólio. Fala lá para os professores. Aí os professores perguntam assim, fiz a mudança. Mas tem que escrever? Mas tem que mudar minha aula? Não pode ser aula de 50 minutos, não. Tem que ser... mas 50 minutos é bom.
porque eu tenho que fazer a mesma coisa que eu faço há muito tempo atrás. Porque quem faz uma aula de 60 minutos tem que ter pesquisa na aula, né? Uma aula de 2 horas tem que ser aula que faz pesquisa. Então, veja, todos os inovadores, o Schuman fala o seguinte: a educação, a base da transformação seria pela pesquisa. Mas como a gente vai fazer pesquisa numa escola do início do século XX, que tem um modelo capitalista, que tem nota, que tem prova, que é 50 minutos, que tem sinal e pasmes, porque assim, cada dia eu pasmo mais. Escola que entra, faz a fila, ora ou reza, né? O cara ora. Eu juro por Deus que eu vi um negócio recentemente na escola, publiquei no meu Facebook, vocês não acreditam, sobre esse negócio da escola ser laica. Vou falar até esse negócio, né? Porque é um negócio, a escola ser laica. A escola não é uma instituição religiosa, porque religião, nós temos quantos milhões de religiões? Então, quando eu rezo, eu acho muito bonito, eu sou católica. A apostólica romana não tenho ido mais, recentemente. Mas minha família toda, eu não posso nem contar para vocês que eu não sou, porque se eu falar, eu sou deletada no Facebook deles. Percebe? Como é que é o apostólico? O apostólico, se eu falar que não rezo, a Marcinha virou professor universitário, não reza mais. Percebe? Qual que é a cobrança? É isso, gente. Agora, a figura reza. Chega na sala de aula, seu burro, você não entendeu, não? Rezou. Aí, na hora que termina, reza de novo. Mas o menino, a escola está reprovando todo dia. As notas estão lá baixíssimas. Os meninos, os catarrentos, estão vindo para a aula, não estão gostando da aula, porque o professor chega perto dele porque não está com cheiro bom, ele está rezando. Quem sabe Deus lava o nariz dele? Percebe o que eu estou falando? Então, vejam, por favor, o vídeo A Escola Proibida. É um documentário português que vai falar da aberração que é o modelo da escola que nós temos. O modelo da escola que nós temos é uma aberração. Porém, nós fazemos esse modelo. Se alguém questionar, eu falo que eu quero mudar, aquele cara é maluco. Mas por quê? Se você fizer, depois também veja o vídeo da Escola da Ponte com Rubem Alves. E as escolas inovadoras, com a escola plural, eu participei e falo para vocês. Quer ver uma coisa simplíssima de mudar o cenário da escola? E que você pode fazer junto com a sua direção lá, independente se as outras 20 escolas do município fazem, porque você não precisa dar conhecimento para ela, e nem precisa pedir aval para a secretária. Não precisa. Não vou fazer porque não pode. Pode fazer. Organizar a escola. A mudança na escola começa pela a sua organização de tempos e espaços. Eu quero mudar. Vou mudar. Mas a minha sala está um atrás do outro. Só tem cuspe, giz e livro didático. Sinto muito. O que você vai mudar? Não vai mudar. Você quer mudar, mas a sua aula continua de 50 minutos. Eu não dou conta de dar uma aula de 50 minutos. Vocês já perceberam, né? Tem gente que pensa, quando vai no polo, tiver que dar 4 horas, o que eu vou fazer? Eu não dou conta. Eu vou e 4 horas passa, eu ainda tinha que ficar atrás, mas vocês não topam, eu ficaria. Então, assim, eu para dar aula diferente, eu saía carregando a minha mala. Então, veja bem, a minha sala de aula estava dentro de uma mala. A mala, o sacola, o pacote, o negócio, a mala não cabia. Veja, na prefeitura, nós criamos, em alguns lugares chamamos salas temáticas. O pessoal de São Paulo sabe mais bem isso, né? Já estão mais à frente. Ou sala ambiente. Isso não é novidade para alguns, mas para a grande maioria no país, isso nunca a pessoa nem ouviu falar. Acredita isso? Né? Então veja, como é que eu vou mudar se o ensino colaborativo não ensina? Se a minha competência é ruim,
porque a nossa competência é ruim. Nós temos que ser melhores. Sempre digo o seguinte, bom, quem já ouviu isso aí vai ouvir de novo, mas eu preciso falar sempre, tá? Onde nós somos piores avaliados? Quando nos avalia, a gente vai primeiro na leitura e nos conhecimentos matemáticos, não é isso? Onde, tecnicamente, nós temos mais aula na escola. Português e matemática. Escola, 12, nada disso é importante. História, matemática, arte, jamais. Não dá para lembrar historicamente, isso tem uma noção. Mas veja, o que acontece? Parte disso, obviamente, tem a ver com o contexto societal que a gente tem. Mas boa parte disso, eu sou professora de didática. Meus estudos são sobre relação pedagógica e ensino e aprendizagem. Para ensinar, por isso a palavrinha vem junto, ensinar e aprender. O outro tem que aprender. Senão eu não posso dizer que ensinei. Então quando eu digo assim, que eu chego lá e falo para o meu marido, hoje, eu não tenho marido mais, graças a Deus, mas meu amante, alguma coisa assim, minha filha, né, tal. Ei, hoje eu ensinei. O que eu estou dizendo? Que o sujeito aprendeu. Aí ele pode me perguntar se ele for uma pessoa inteligente, né? Porque fazer não é. Você quiser perto de mim. Então ele vai falar assim, ué, mas qual que foi como é que você chegou a essa conclusão que ele aprendeu? Foi o caso que ele estava ensinando a lei e ele aprendeu. Aí ele chegou com um recorte de jornal para de mim e falou assim, professora, olha aqui, eu já sei ler. Quem trabalha com leitura espírita sabe isso, né? Hoje chega a brilhar, de conhecer, bom demais. Lembra do bonequinho lá? Quando está lá com a bola na mão? Quer dizer, o conhecimento fluiu, saiu da mão dele e agora ele está num lugar que eu não consigo nem segurar mais. Mas que o olhinho brilha, então o conhecimento é bom demais. Então o conhecimento brilha. O que acontece? O que o Nova diz para nós? Ele diz, esse modelo de formação aqui, vou dizer uma coisa para vocês que eu estou aqui fazendo. Estou olhando. Nova critica demais. Eu falei, gente, isso é furadíssimo. Sabe por quê? Porque esse é um modelo para você. Você vem aqui, fica escutando Márcio Ambrósio, escutando as pessoas, né? E daí? Bom, é um tipo de conhecimento. Mas ele diz que é uma revolução e que pouquíssima gente conseguiu ver. Mas não em Belo Horizonte nós conseguimos fazer muito. É o que chama trazer a formação para dentro da escola. Trazer para... Porque todo o modelo de formação da década de 70 até a década de 90, mas até final, 80, meados, assim, era o quê? Eu tenho que trazer um professor da universidade para falar para mim que ele sabe. Né? E aí o que ele vai dizer? Isso é furado, porque tem que ter redes de partilhas. E o que ele diz que funciona, e é isso, a partir do modelo dele, vocês devem ter, está sempre ouvindo essa palavra, e essa palavra não está aqui por acaso, nós criamos uma rede de trocas. Isso que nós fizemos, essa rede, não é rede. Ele fala de rede de trocas, é o quê? Você reúne professores que têm práticas exitosas na sua escola, essas experiências que não estão mais só no campo da prática, porque uma coisa é conhecimento como teoria, e esse só por teoria ele não vale. Conhecimento só como prática ele é. Mas aí entra o que nós fizemos de novo no nosso fórum. Todo conhecimento passa a ter relevância na medida em que a minha experiência é refletida. Lembra da história da Maria Márcia? E perguntada. Por que mamãe, você corta a cabeça e o rabo do peixe? Se você não sabe a resposta, né? Porque você repete. No caso do ensino, o que se representa cortar a cabeça e o rabo do peixe sem saber o porquê? Representa naturalizar a sua docência por longos períodos, sem fazer a mudança, sem se questionar e nem provocar novas ideias. Então ele diz assim, que a gente pode ser professor apenas um ano da sua docência. O que ele fala disso?
Ele fala isso. Porque quando você vai, primeiro você sai da faculdade, você não aprendeu nada da faculdade, porque não aprende mesmo. Você é professor, né? Aprende algumas coisas, mas o lugar que você deveria, e hoje nós estamos questionando isso, era no estágio. Porém, o estágio, se ele não é feito como uma docência reflexiva, ele é apenas um lugar para o estudante perceber que a escola é terrível. Ou ele constatar que ele está indo para a profissão errada. Né? Ou então dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque ele vai lá e sai desesperado. Dependendo, então, né? Porque a grande maioria naturaliza a docência. É isso que acontece? Então, quando ele precisa... então, a gente está fazendo essas mudanças. Mas significa que refletir a prática não é fácil. Então, quando a gente traz a docência para dentro, significa que eu vou escutar meu parceiro e falar assim, olha, que legal. Eu fiz uma experiência durante um semestre e não deixei as carteiras uma atrás da outra, só trabalhamos em quarteto, em meia-lua. E durante esse movimento, ao invés de eu dizer o que nós íamos ensinar, o conteúdo foi disponibilizado, mas eu perguntei para os estudantes que perguntas eles tinham daqueles assuntos antes de inserir o assunto, e os projetos foram montados juntos com os estudantes a partir dessa questão. Então, esse cara faz uma experiência fantástica de produção e protagonismo de conhecimento. Aquele tradicional que vai lá te ver contar isso, o que ele vai falar? Mas tem o conteúdo, né? Mas tem a grade curricular, como é que eu vou vencer o conteúdo? Aí eu vou te dizer como uma professora renovadora. O conteúdo está ali. Porém, você está ensinando como aprende a aprender. Como se busca o conhecimento. Eu posso ensinar geografia da forma mais perversa que sempre ensinado. Ensinando só conceitos. E os conceitos mudam e os fatos também. Mas eu posso ensinar a geografia com o diálogo com a cidade. Meu rio, o nome do meu rio, o nome da minha rua, minha cidade. Gente, eu viajo muito, sempre gosto de perguntar para as pessoas que estão na cidade. Você conhece a história do nome da sua cidade? A maioria não sabe. Você conhece o nome do próprio rio? Não conhece. Por que esse rio chama isso? Tudo tem. Se a gente vai nos países desenvolvidos, histórias das cidades, histórias do país, são extremamente desenvolvidas. E a gente não sabe isso. Sabe por quê? Porque, claro, você pode até ter aprendido, mas a forma como você aprendeu não foi adequada. Se você, olha, muda o inverso. Você vai lá e quer dizer por que Ouro Preto chama Ouro Preto. Mas você não quer dizer isso pelo livro. Você quer dizer assim, procura 3 moradores diferentes da cidade e pergunta se ele conhece a origem do nome da palavra Ouro Preto. Percebe que daí você mudou o foco de pensar, você não tirou o conteúdo, você só inverteu, isso chama metodologias ativas. Você inverte e provoca o desejo de fazer. O que vai acontecer com os nossos adolescentes, por exemplo? As crianças não, as crianças vão fazer com alegria, vão fazer projetos maravilhosos. O Renato ali, que é meu ex-aluno, que eu sei que faz isso. Eu sei que vocês também devem fazer, mas eu acho que isso provoca muito. E o professor tradicional, aquele que diz que gosta de mudança, mas não que você fala isso, você fala assim, mas isso perde muito tempo. Né? E o conteúdo, mas sabe qual é o problema? A grande maioria, primeiro, ele não sabe fazer metodologia. Segundo, quando ele pensa que ele vai ter que usar a cabeça, que ele vai ter que sair do livro didático, que ele vai ter que escrever o seu texto, e ele fica com medo de errar no texto que ele vai fazer, porque ele pode ter infelicidade pedagógica, né? E aí, como ele é professor, ele não pode dizer para o aluno que ele erra, só porque aí é muito melhor pegar o que está no livro didático. Percebe? Gente, então, eu estou provocando vocês. A ideia... Quantas horas? Só porque senão eu viajo com... Não, então tem muito tempo. A ideia que o Novo, em síntese, ele diz, trazer para dentro, quer dizer, refletir sobre esses rituais. Se a escola é um mal necessário, porque vamos dizer que ela é um mal necessário, porque quando você estuda a história da escola, se você
Se você acabar de ver o vídeo que eu estou falando para vocês, quando a gente estuda, qual que é a ideia de, meu Deus, 14 anos da minha vida e eu, então, com doutorado, quanto tempo eu dediquei à escola? Eu penso que eu deixei de fazer tantas outras, muitas coisas, para ficar presa nesses rituais. E que, atualmente, tem toda vez que a gente questiona isso, né? Fica mais, eu falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que nós fizemos da nossa vida? O que eu estou fazendo com a vida das minhas filhas? Em outras civilizações, não há essas perspectivas que estão colocadas como a gente. Porém, é o seguinte, a gente segue esses rituais. Bom, então, se nós temos esse ritual composto, que é socialmente aceito, culturalmente criado, dá para melhorar? Dá para fazer diferente? Dá para criar novas perspectivas? Então, o que a gente tem é que os movimentos de renovação pedagógica têm criado, e eles não chegam na maioria, porque minha hipótese, que eu estudo isso, né? Primeiramente, nós temos um corpinho enrijecido culturalmente. Eu sempre digo assim, que nós estamos assim, né? Porque nós somos criados para repetir. A educação da escola. Então, por exemplo, quando eu falo de portfólio, o que eu faço com os meus alunos, eles demoram um tempo para entender. Porque nós estamos saindo da lógica da avaliação punitiva, nós estamos fazendo uma avaliação a serviço da aprendizagem. Quando ele entende que eu, professora, aceito a criatividade dele e vou aceitar coisas dele de autoria, sem criticá-lo e sem dizer que ele saiu do roteiro porque tinha que fazer aquilo que eu pedi, ele faz coisas maravilhosas. Às vezes tão surpreendentes que eu nem entendo. Sério. Eu tive um aluno de psicologia no FMG, o cara viajou tanto na maionese, que ele chegou com um portfólio final e eu não ensinei nada disso. Né? Eles fizeram os artefatos de portfólio. Está no meu livro, está na minha tese. Foi uma loucura pedagógica, no meu entendimento, mas de show de criatividade. Esse psicólogo, obviamente tinha que ser psicólogo, mas teve um artista cênico, que hoje é famoso em Belo Horizonte, me entregou o portfólio dele, igual vocês estão fazendo de vocês, que começaram a fazer lá, primeira ação do portfólio, segunda ação, no final você aglutina tudo isso que fez o portfólio, pode criar coisas novas. Ele me entregou dentro de um vaso sanitário da Celita, parafusou as folhas, estava assim, com a tampa, plotou na tampa o FMG a bordo. Não, pensa a pessoa, quando eu recebi. Né? Que eu recebi cesta de café da manhã, com um livro de uma menina que era da arte cênica. Ela fez, em cada ação de aprendizagem, ela transformou numa cena de teatro, criou os personagens e escreveu o livro, editou o livro, botou dentro dessa cesta, mas ela se empolgou de tão natureza, que ela era do sul de Minas, trouxe um doce que chama ambrosia, escreveu o início, né, o sumário, a apresentação do livro dela, explicando por que ela me deu o doce ambrosia. Então, né, toda a explicação, com um talher para eu comer. Então, você imagina eu sair com a cesta desse tamanho de um lado e um vaso sanitário do outro. Gente, presta atenção. Aí, e os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, eu passando no corredor, perguntavam, o que é isso, professor? É minhas provas. Gente, e eu gosto de provocar um tiquinho também, que eu sou fácil, né? Os meninos gostam assim. Mas todos das licenciaturas, tudo amarrado dentro do... Vá tudo. Aí os meninos, tudo amarrado, mas eram das licenciaturas, então fizeram aula comigo, presta atenção. E eu acho que eles nunca tiveram um professor que desse essa possibilidade para eles. Aí, um dia, um dos alunos entregou como se fosse uma câmera fotográfica.
E o portfólio dele, nas laterais, ele colocou como se fosse um filme passando a entrada e a saída de luz da câmera fotográfica e explicou. Tecnicamente, nenhum era igual. O roteiro era o mesmo, percebe? Mas cada um criou a sua personalidade no livro, nos textos deles. Eu endoideci e publiquei a tese, né? Eu falei com vocês, na primeira vez eu não consegui porque o povo não ia passar que eu lembro esse portfólio. Depois eu enganei, né? Mas aí eu recebi os 450 portfólios, todos eles em formatos diferentes, representando alguma coisa para os estudantes. O cara da física fez um caleidoscópio fólio, era um caleidoscópio mesmo. Ele explicou que o conhecimento tem múltiplas facetas e a cada momento que você vê, modifica a autoavaliação dele. A leiteira fólio, que o conhecimento é o alimento do professor, e ele explicou isso, tá? Cada um. Aí a pessoa tinha uma habilidade. Eu tinha um estudante que era para sobreviver na letras, ela vendia bijuteria na feira hippie. E ela argumentou no seu o que significava a beleza do conhecimento a partir das bijuterias. Gente, fala sério um negócio desse. Está agarrado lá em casa, porque vai ter um capítulo do livro que eu estou fazendo para frente, vai ser isso, portfólio e criatividade, naquele caso. Aí eu não sustentei e fiz a exposição dos portfólios lá na FAI. O que vocês acham que aconteceu? Eu comprei TNT, preto, amarelo, azul, vermelho, e nas laterais assim, eu joguei os portfólios no chão e deixei lá 2 semanas. O que vocês acham que aconteceu? Um monte de professor foi para a sala da diretoria pedir para tirar porque estava incomodando eles. Verdade. Só que, claro, o que aconteceu? Na época, a diretora era minha orientadora do doutorado. Aí, mas ela é ótima, ela falou assim, não acredito que a Marla está fazendo isso. Mas veja, aí só para a gente ilustrar como que as pessoas que alteram minimamente não só o espaço escolar com as provocações, como eu alterava absolutamente tudo. O que acontece quando você muda? Você leva a mudança e provoca o professor que está fazendo a mesma coisa. Os alunos não querem ficar parados. Não. Aí eles começam a falar bem de você no corredor, falar bem de você na rua, Facebook, né? Se você tiver Facebook. E aí a pessoa, o que ela faz? Essa pessoa está me trazendo comparações, né? Mas eu acho assim, que devia trazer comparação para o bem. Então veja, o Antônio Novo, o que ele diz? Qual que é a dificuldade, trazendo vários outros teóricos? Nós falamos da mudança, mas resistimos à mudança. Resistimos a ela por quê? Porque para fazê-la, a gente precisa mudar os contextos. Agora, como eu estava dizendo, dá para mudar na sua escola? Dá, porque a LDB permite. Você pode chegar na sua escola e para o ano que vem dizer assim, vamos desorganizar essa escola e vamos fazer salas temáticas a partir do ano que vem? O que vai acontecer com muitos professores? Eles não vão querer, por quê? Porque vai ter que sair da lógica do livro didático. Mas que curso você propor? Qual o problema de você propor? Um dia alguém vai chegar lá e vai propor e vai dar certo. E espero que seja você como diretor. Você como diretor, você como supervisor, você como orientador, tem mais chance, porque você está na gestão, de fazer essas provocações. Mas os professores, 1 ou 2 já fazendo, melhor. Aí você ainda pode dizer assim, mas eu posso fazer sozinho? Pode, porque a sala de aula, eu vejo muito professor falando assim comigo, mas a minha direção não deixa. Minha supervisora fica me controlando. Ela fica na sua sala de aula o tempo todinho, em pezinha lá para te controlar? Fica de jeitíssimo nenhum. E se ela ficar, você pede ela para sair, que você vai trancar a porta, que você vai dar prova. Aí você pendura lá, vou dar prova. Aí você faz um monte de grupo, faz pesquisa, se ela achar que está fazendo barulho, você fala assim, mas essa é uma prova da pesquisa. Tá certo? Então eu penso que todo professor que não renova,
e que não inova, no fundo, ele usa o argumento para continuar no que eu chamo, me desculpe, da preguiça pedagógica. Tá? Tem aquela frase do livro, o Leopardo, lá, o personagem fala assim, é preciso que tudo mude. Tem uma frase do livro do Leopardo, que o personagem lá, o Tancredi, ele fala assim, que é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Então, muitas vezes, o que vem como mudança pedagógica nada mais é do que uma afirmação daquilo que já é feito. Eu vou acrescentar aqui o seguinte, nós tivemos o Rousseau, que ele antecipou toda a possibilidade de inovação, com eles e por meio deles, todos os renovadores que a gente tem da Escola Nova são leitores de Rousseau, nas mudanças que ele propôs. E a Escola Nova propôs as metodologias ativas. Então, isso não é novo, isso é velho, e a gente não consegue colocar isso na sala de aula. Agora, vou só mostrar uma lâmina aqui do final do Nova, porque vocês verem que eu me preparei, né? Mas eu gosto assim, quem sabe fazer ao vivo, né? Então, ó, hoje, nosso estatuto deveria ser isso, né, senhor? Olha o que aconteceu. Ah, tá, foi só para lá. O desenvolvimento, deixa eu pegar o negocinho aqui de passar, cadê? Nosso desenvolvimento, tecnicamente, que a gente vai ler nós vamos ver na disciplina isso aqui, ó. O que a gente precisa fazer para o desenvolvimento profissional. Nós saímos do professor reflexivo para o professor investigador. Nós vamos estudar esses teóricos que falam sobre isso. E aí o que eles dizem? Que há uma revolução nos discursos, mas nem tanto na prática. Tá? Aí eu já falei isso aí, né? Esse Gabriel Comparé, né? Ele fala que como educador passo metade da minha vida a defender certos ideais e a outra metade a lutar contra as falsas apropriações desses ideais e o modo como são erradamente concretizados. Vou passando rápido aqui, que tem umas coisas interessantes, né? Então, olha, a gente tem a retórica progressista dominante, mas, que é de novo que eu já falei, nas nossas práticas, elas não são incorporadas no discurso, por isso nós temos um baixo estatuto do professor, um ofício que a gente diz que é difícil, mas que todos podem fazer, isso não é verdade, e somos sempre vistos como defensores do sistema. Claro, a gente não muda o sistema é o mesmo. Você falar assim, vai ter a Provinha Brasil, você não conhece o sistema da Provinha Brasil, você não sabe que todas essas avaliações externas, esse livro que eu estou publicando aí sobre neoliberalismo, que ele está ali, vou ver se a gente manda para vocês, não ficou pronto. O que é que fala? Que a partir da década de 90, toda a educação, os sistemas públicos foram engessados pelo sistema neoliberal. E todas essas provas externas, o que vem mostrar? Não estão preocupados em melhorar nosso contexto, estão preocupados em nós sabendo da aula. Se a sua nota da sua escola tem um IDEB baixo, a quem a culpa fica? Do professor. Então não pergunta qual que é o seu público, não pergunta a sua metodologia, não investe na sua formação e vem a cobrança externa. No sentido de dizer, o que é público não é bom. Olha, a gente paga esses professores daqui, ó, eles não são bons, olha que o IDEB dessa escola. Aí entra numa escola pública, na grande maioria, as salas estão esburacadas, não existe nem quadro direito, quadras não são cobertas, quadras são esburacadas, materiais não existem, e o professor tem que comprar seu material. E aí você vai ser avaliado por alguém que fez uma prova em Brasília. Percebe qual a questão? Não teria nenhum problema essa avaliação para nós, mas se todos os contextos estivessem garantidos. Tá? Então aqui, ó, a gente discutiu isso aqui sem vocês perceberem, nós falamos pensar a formação a partir de dentro, pensar o conhecimento docente, pensar em redes e partilhas, e eu quero chegar nesse item aqui da formação, vou passando aqui como... Ai, gente, olha que lindo.
a brecha, né? A brecha é o seguinte, essa fenda que tem aí, é o seguinte, a gente, à medida que tem visto aumentar a expectativa em relação ao trabalho docente, ao mesmo tempo que a gente diminui a perspectiva de formação docente. Eu fiquei horrorizada com todos os discursos de você, eu não vou, professor, que o diretor vai me, né? Eu não vou, que vai liberar. Por quê? Porque lá na prefeitura, quando eu trabalhei lá, quando a gente tem o nosso estatuto, mas agora já mudou um pouquinho, não é a mesma coisa não. Mas assim, se eu saísse para uma formação e conversasse com a diretora e aquilo era importante, meu ponto não era cortado. Percebe o que eu estou falando? Eu fiz o meu mestrado e doutorado liberado pela prefeitura, remuneradamente. E agora eu estou pagando também, porque eu saí antes da hora e tenho que pagar. Percebe o problema? Mas era uma garantia. Quantas vezes a gente tem isso, né? Então, ó, pensar a partir de dentro, que a gente já falou aqui. Eu vou pular esse negócio, porque não vai dar certo isso aqui não. Fechar aqui, que nós temos que eleger ainda. E ele finaliza dizendo o seguinte. Voltando aqui. Vou fazer uma faixa aí. Ele finaliza dizendo o seguinte, final. Como a gente não pensa as redes de partilha, não pensa a profissão como estatuto, quer ver, eu vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil no final do ano passado. Os professores, como tem, no meu entendimento, tem um baixo conhecimento crítico, baixo conhecimento histórico, sei lá. O nosso governo querido, tomara que ele caia logo, primeiramente, né, fora tema e depois de novo um monte de coisa, fez aquela confusão da reforma, né? Uma confusão, porque junto veio o golpe, um monte de coisa. Vocês viram que ninguém fez nada? Não fez nada. A gente via professor dentro de escola defendendo o discurso do governo. Sabe quando é que o professor foi para a rua? Quando repetidamente nas redes sociais, nem pela mídia, porque a mídia não fez isso. As redes sociais começaram a falar, você vai aposentar? Você não vai aposentar. Aí começou a botar caveira, né? Leva as caveiras, né? as catacumbas, né? Os caixões. Eu mesmo fiz um artigo sobre isso, mostrando que o professor, tecnicamente, ele não tem condições de passar mais de 25 anos, quiçá que 30 anos numa sala de aula, dependendo do nível de modalidade, muito menos ainda, com todos os problemas. Ninguém se moveu. Quando foi a primeira manifestação, isso foi em dezembro, gente. Já estava para a segunda votação. Sabe por quê? Porque quando chegou nele, ele não pensou em momento nenhum socialmente, que é o que ele falou aqui. Porque nós estamos agarrados dentro da escola, dando aula, esquecendo que ao redor da escola existem gentes e pessoas, existem famílias, grupos sociais, existe o plano, né, existe a rede de saúde, o que o Nova fala? Se a gente entender a escola como um espaço do público, ela se relaciona na comunidade, ela se relaciona no mundo. Se a gente entende a escola como um espaço privado meu, vou lá dar aula para ganhar meu dinheiro. Eu não me importo com a evasão, não importa com a qualidade que eu estou dando aula. Eu não me importo se o meu jovem, nosso Brasil, está expulsando os jovens da escola, que esses jovens estão morrendo, os negros jovens estão morrendo. Eu não me importo, porque isso não me importa, meu salário entra do mesmo jeito. Isso é grave. Isso é grave. Nenhuma escola faz o estudo no final de ano do aproveitamento, do índice de sucesso. Não vai para um conselho de classe para fazer guilhotina dos estudantes. Isso aqui é um fracasso. Isso aqui é um fracasso. Ora, gente, para dizer que um aluno é um fracasso, eu não preciso ter conhecimento técnico. Se o menino escrever errado, qualquer um que sabe ler mais ou menos sabe que escreveu errado. Nossa competência, se eu sou professor de geografia, é dizer, ele não sabe geografia porque nesse conceito ele não for bom. Aí o que você vai fazer? Pensar estratégia para ele melhorar o conceito. Esse que é o conceito de classe. Ele não sabe ler. Bacana, conceito de classe é qual que é a estratégia que eu vou fazer para melhorar o conceito. Mas eu estou escrevendo um livro sobre conceito de classe também, gente. Acredita mesmo? Então, vai sair, eu e a Ângela. Mas nós vamos trazer um conceito de classe positivo.
Por que o conceito de classe não é o momento de revelar as possibilidades, revelar os aprendizados e dizer assim, ó, esse aqui não aprendeu, mas no próximo ele que vai fazer, porque ele vai ter a opção de revelar essa possibilidade. Tá certo? O conceito de classe é o momento da revelação positiva. Negativa não precisa, gente, sinto muito. Nós estamos mostrando nossa incompetência. Então eu preciso dizer, se eu chego no final do ano, minha taxa de sucesso foi 50%, 40%, está baixa. Minha taxa de sucesso tem que ser entre 80% e 90%. Aí, você não tem. Você tem que dizer por que você acha que não tem. Levanta os problemas. Ah, não consegui porque o Joãozinho não vem na aula 3 vezes na semana, que o pai dele bate, que a mãe chuta, ele não vem, ele gosta de escola. Aí você levanta um problema social. Mas se ele não vem, porque ele diz, professor, que sua aula é chata demais. Aí você fala assim, que menino que é chato, que eu não sou chato. Então, saia preocupado. Eu vou dar um exemplo meu, ó, você ver. Eu podia ter nessa disciplina, eu peguei essa disciplina. Eu fiquei com essa disciplina porque eu me preocupo com a entrada das pessoas na universidade. Eu fui promovida, no lugar que eu estou aqui, pelo dinheiro público. Eu sempre fui estudante da escola pública. E porque eu fui promovida todas as vezes, eu estou aqui. Mas dinheiro público foi usado para minha formação. E eu acho caro perder alguém que está usando a vaga pública. As pessoas entram e não têm noção disso. Então, vocês viram o exercício que nós fizemos. Pergunta, professor, se precisar fazer isso? Não, meu salário está do mesmo jeito. E fica muito melhor coordenar esse curso com menos estudantes. Está certo o que eu estou falando? A verba já estava garantida. Quanto menos ficasse essa, mas só que eu não penso assim. Eu penso, e eu vou dizer para vocês, eu dei um curso em Corinto de pedagogia que eu fui formadora especial. Entraram 43 alunos, formaram 40. Dos 3 que formaram, dos 3 que saíram, infelizmente uma faleceu na estrada, a outra foi ameaçada pelo marido, teve que mudar da cidade, e a terceira casou-se, foi para São Paulo, mas ela conseguiu reapropriar da metade do curso. Eu pedi, na verdade, 2 por problema contextual. Não pedi aluno. Aí você vai perguntar, o que você fez? Eu me esforcei para garantir que eles ficassem. Quando eles tinham problema na monografia, eu pegava um por um e orientava. Que eles podiam ter que sair. Quando eles tinham problema de nota baixa, eu dava prova de novo. Quantas provas necessárias for. Mas você está... Todos, praticamente, passaram em concurso, estão dando aula lá em Corinto. Isso é promoção, é isso que vale o nosso trabalho. E aqui vocês, esse exercício que a gente vai fazer, nós vamos ficar nessa chatura mesmo. Você está ocupando a vaga pública, esse dinheiro é público, fique até o final, por favor. E com qualidade, que nós vamos publicar. Nós vamos mostrar que nós fazemos, não estamos aqui à toa, não. Tá certo? Então essa, não é uma... Se acabou, não. Nós vamos eleger aqui, então, gente, eu agradeço vocês. A gente vai discutir isso na plataforma. Eu tenho, só para lembrar, eu vou oferecer um mini curso de extensão. Levanta aí as meninas que estão comigo na monitoria de extensão. A Danúcia e a Amanda não veio hoje, né? Tá não? Levanta, amiga. A Danúcia é estudante de letras, tá? Aí, tá estudando fotografar aqui. Ela está comigo nesse projeto de extensão, que eu estou discutindo o portfólio, o webfólio, inovações no aprender, no ensinar a avaliar. Mas é um curso de extensão que eu vou oferecer para vocês. Vocês vão escrever se quiser, não é obrigatório. E vocês vão poder convidar professores das escolas de vocês. A gente vai abrir 25 vagas. Vai ter um momento, cada polo vai ter uma data, tá? Porque não dá para fazer tudo uma vez. Vocês vão poder convidar professores da escola de vocês. Mas não convida aqueles, desculpa, já vamos fazer. Se convidar aqueles que não querem mudar, não. Porque é o seguinte, essa plataforma, a primeira, a gente vai trabalhar o conceito de avaliação, que é o conceito de interestruturação do conhecimento e de ética, para entender o que é avaliação do ponto de vista social, filosófico, contextual e político, o que é que ela fala.
Mas, a partir da segunda plataforma, a gente vai discutir renovação pedagógica. Vamos discutir os modelos inovadores de escola, porque só os modelos inovadores podem fazer portfólio. Eu não estou pensando no produto, eu estou pensando no processo. E portfólio é consequência. Pode ser portfólio, memorial, dossiê, etc. e tal. Então, a ideia é dar uma capacitada no professor para ele poder inovar na prática. Ele é focado. Então, eu vou oferecer como uma optativa para vocês, online, tá? Se a prefeitura disponibilizar o recurso, eu vou lá fazer uma aula presencial. Mas como vocês já são meus alunos, não haverá necessidade disso. Nós estamos finalizando 2 turmas agora. Uma na FAPAM, na Faculdade Pará de Minas, curso de Pedagogia, e uma para o curso de Pedagogia em Ipatinga, para o curso de Pitágoras. Então, nós já fizemos um experiencial do minicurso, e está bem legal, tá? A gente vai oferecer para vocês, e aí vocês convidam aqueles professores, sabe que no fundo você sabe que quer mudar? E que ele precisa de um toque especial assim com a gente? Então chama eles, porque senão ele vai entrar e não vai querer ficar. Aí perdemos essa vaga. Então, ó, tem um curso aqui, o que você acha de você fazer? Vai ganhar certificado, extensão, 45 horas, e mais do que isso, ele vai ganhar conhecimento. Troca com a gente, tá? Então a gente agradece vocês bastante. Esse carinho pedagógico que vocês terem vindo aqui foi show. Estou muito emocionada. Não vou chorar, juro por Deus. Vem cá, Claudinha. Não estou despedindo não, tá, gente? Mas é só para lembrar aqui que nós fizemos aqui um corpo docente que fez tudo um pouco. Vocês viram aqui, né? Que nós não tivemos infraestrutura. Mas aí vocês vão falar, você está sendo contraditória, né, professora? Não. Eu estou sendo proativa. Porque se eu gosto, sabe aquelas pessoas da roça, assim na roça, sabe? Já viu aquele negócio na roça, assim, que a pessoa tem chão batido, não pode botar assim, nem cimento no chão? E ela pega bosta de boi, põe na água, assim, aí vai e passa, fica verdinho, o chão fica lindo, capricho, tá? Aí ela tem aquela vasilha, a vasilha dela vai para fogão de lenha, que ela não tinha fogão, né? Tem fogão a gás. Fica aqui pretinho, gente, para lavar a mão, Jesus tem poder, fica terrível. Mas não tem nem bombril, porque eu tenho bombril. Areia o negócio, a vasilha, enfeita a cozinha. Olha que maravilha. A vida é feita de pessoas que se importam com os outros. E estas pessoas fazem diferença. Vem de dentro. Se importar. Nós somos professores que ganhamos mal, temos um estatuto complicado, mas podemos nos importar com nossos alunos. E eu digo para vocês, eu tenho um retorno fantástico da importância que eu dou com meus alunos. Porque eles se importam comigo. Maravilha, isso não é lindo? É lindo. Eu já trabalhei em Morro das Pedras com uns meninos que cumpriam medida socioeducativa, que com 15 anos já tinha matado muita gente. Eram meus alunos. Quando eu descobri, já bati o carro, etc e tal, ia para casa, choravam feliz, né? Mas eu tratava eles com tanto carinho, acreditando neles, que eles nunca refrescaram meu carro, nunca furaram meu pneu. Mas eu já vi eles, esses mesmos alunos, dando cadeirada no professor. Esses mesmos. Mas porque o professor trabalhava, olhava para ele como se ele fosse o mesmo um marginal. Ele olhava para esse aluno sem mesmo ele tivesse a condição de recuperação. Isso é grave. E eu vou contar para vocês que eu leio coisas que não são de educação. Adoro ler médico, adoro ler psicanalista, adoro ver outras coisas para ensinar para a gente. Uma das pessoas que me ensinou muito foi o Drauzio Varela. Tem um livro dele que chama Por um Fio, que ele conta casos de pacientes terminais. Porque o Drauzio Varela é um oncologista. A família dele, o irmão dele morreu. E ele tem um consultório em São Paulo. O irmão dele tinha câncer, morreu aos 40 anos. E ele era médico dessa clínica. Ele conta todas as histórias. Mas uma história fantástica que ele conta no livro eu estou aqui com essa menina que segura meu poro filho aqui. A história fantástica que ele conta no livro é a seguinte: quando ele estava atendendo os pacientes terminais de AIDS no Carandiru, ele atendia os pacientes de AIDS.
Aí ele pegava as pessoas, companheiras deles, assim, os próprios detentos, para ajudar, tivesse afinidade com a enfermagem. E aí quando um desses colaboradores dele falou assim, pegou a ficha de um que ele estava atendendo, que era quilométrico, estuprador, né, aquelas coisas mais lindas, né? Ele falou, mas você vai tratar esse cara? Né? Você vai tratar esse cara? Olha isso aqui. Aí sabe qual é a resposta dele? Para mim ele é um paciente. Né? Não, gente, me tocou profundamente, porque eu já pensava assim, né? Aquela história de pensar por dentro. E a gente, na nossa docência, assim, para mim, é o meu interlocutor, é o meu aluno. Né? Quando a gente tira, né, todo o preconceito, a gente acredita no outro, tá ok? A gente vai, eu finalizo essa fala, tá? E eu agradeço a Cláudia e toda a equipe que está comigo aqui no Pai da Manhã, porque nós fizemos o nosso melhor, não foi? Nosso melhor. Eu espero que vocês estejam gostando, porque nós vamos ter uma bela fala agora de tarde. Nós vamos, espero que sim, acredito que sim, que eu a conheço bem. Nós vamos fechar com chave de ouro, professora Inês Teixeira, maravilhosa. Vai dar aquele upgrade em vocês aqui, bacanete, tá? Já agradece. Aí ela vai dar só depois que ela der o recado, eu já peço que as pessoas que têm interesse em ser representantes dos alunos do curso se manifestem e venham para cá para a gente poder fazer a eleição. Gente, boa tarde. Rapidinho, 3 orientações assim, que eu tenho para vocês. Em relação ao almoço, para quem não está sabendo ainda, que muitos de vocês me procuraram aqui nos corredores, nós reservamos um restaurante próximo ao campus, tá? É o Pimenta de Cheiro. Para chegar lá é 300 metros mais ou menos, é perto, dá para ir a pé, tá? Não tem complicação nenhuma. Então, ninguém precisa ficar preocupado, porque ontem aconteceu, né, de alguns de vocês aí não terem adquirido o ticket antes e, né, ficaram um pouco perdidos aí no campus. Então, o almoço já está reservado aqui no restaurante, viu? A partir de 12h30 a gente já pode estar ocupando lá o nosso espaço. Um segundo recado é em relação aos certificados, que alguns de vocês me procuraram falando que um polo vai precisar sair mais cedo. Então, os certificados de vocês estão com seus tutores. Nós temos 2 polos aqui que os tutores, infelizmente, não puderam estar conosco hoje, que é o polo de Vitória e o polo de Barão. Então, vocês vão, por favor, procurar os certificados de vocês com a Fernanda. A Fernanda vai estar com os certificados de vocês. E quem precisa de uma declaração para apresentar no trabalho, pode falar também com os tutores que essas declarações já estão prontas. Tá? Então, Fernanda, essa moça ruiva bonita aí. Então, gente, Podemos esperar depois da moça, né? Mais tarde. A Fernanda vai se responsabilizar pelos polos, que é o polo dela, o polo de Vitória e o polo de Barão. Porque essas 2 tutoras, do polo de Barão e do polo de Vitória, não puderam estar aqui conosco de manhã. Então, vocês vão procurar com ela. Agora, a Carla, quem é aluno da Carla, vai procurar com ela, do Juan, né? Vai procurar com o Juan esses certificados, tá? E quem precisar de certificado para apresentar no trabalho também já está pronto, pode pegar com o tutor.